Estamos hoje aqui com Gustavo Sartotti falando um pouquinho sobre o funcionamento de mini mercados. Ele que é representante da Honesty, né? Honesty Market Brasil. Honesty Market Brasil, legal. Gostei do nome. Aliás, eu fiz uma pesquisa no meu bairro, lá no grupo de síndicos que a gente tem na região lá. Acho que vocês estão bem cotados lá, viu? Fazem parte já de alguns condomínios aqui da região. Vocês atendem São Paulo, Grande São Paulo, Gustavo? A gente atende todo o Brasil, Vanderlei. Uau! Hoje a gente está em 23 estados, mais Distrito Federal. São total, se eu não salvo engano, 83 cidades já atendidas por nós, com as nossas lojas. Então, sim, estamos em toda a Grande São Paulo. Obviamente, como nós somos uma empresa que nasceu em São Paulo, né, é de São Paulo, a gente tem o maior volume de lojas que a gente tem, sem dúvida, na Grande São Paulo. São Paulo e ABC, Grande São Paulo. Gustavo, então vamos lá. Eu sou um síndico, ouço muito falar aí no mercado que existe aí esse benefício, esse serviço, né? Porque síndico mesmo, ele pensa assim, eu preciso trazer serviços para os meus condôminos, né? Eu quero que eles se sintam hóspedes do meu condomínio. Então, vou trazer serviços, vou trazer facilidades para o meu condômino. E aí, então, saio no mercado à procura de um mini mercado. O que eu preciso ter em mente para conseguir arrumar aí uma empresa parceira nesse ramo? Bom, a ideia, Vanderlei, é sempre a gente se atentar, porque assim, é um segmento que começou a estourar, né? Começou a ser cada vez mais popular com a pandemia, né? Mas o que isso trouxe? Com a popularização, acabou a pandemia, começou muita gente eu vou fazer o meu mini mercado aqui. E aí eu tenho alguns casos, né, que durante esse período todo aí que a gente trabalha no segmento, que a gente acabou vendo de o próprio síndico, às vezes, colocar o mini mercado no condomínio, o zelador, às vezes, não, eu faço o mini mercado aqui. É fácil, assim, né? É fácil, tudo fácil. Justo, super fácil, super tranquilo. E aí a gente começa a ver alguns problemas que as pessoas não se atentam. Não é tão simples quanto, né? Chegar, botar gôndola e geladeira lá e botar produto e é isso. Não é tão simples quanto. Tem uma parte de gerenciamento, de gestão de negócio, para que o negócio funcione de modo a satisfazer, obviamente, o cliente, né? Que são os moradores, que eu acho que é essencial, mas também que, do outro lado, dê o devido retorno, né? Para o empresário que está ali colocando a solução no local. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa se atentar, que o síndico precisa se atentar, é tentar buscar empresas que realmente já estão um tempo no mercado, têm conhecimento. Por que eu digo isso, Vanderlei? E aí a gente vai poder trazer alguns casos aí que já aconteceram conosco. Só para ter uma ideia, hoje, dos 25% de todos os contratos que eu trago para dentro de casa, para dentro da Honesty, vamos dizer assim, 25% deles são casos em que a gente assume, né, aquele condomínio proveniente de um concorrente que atendeu mal, que não fazia abastecimento devido. Mas o principal, e uma das coisas que eu diria é assim, uma pesquisa simples, por exemplo, no Reclame Aqui. Vê quantas reclamações de moradores tem dessa empresa. É uma pesquisa simples, hoje em dia é fácil de ver, né? Quantas vezes tem reclamação? Óbvio que a gente sabe que existem reclamações, né? Às vezes o cara, faltou tal coisa aqui, poxa, mas faltou tal coisa, era só você também conversar com o prestador de serviço, que geralmente é acessível ali, e ia resolver o problema. Mas existem reclamações mais sensíveis, né? E recorrentes, vamos dizer assim. Então, nesse primeiro filtro, o síndico já conseguiria entender um pouco melhor a empresa, perguntar quanto tempo que ela está de mercado, quantos locais ele atende. Esse tipo de pergunta é importante, entendeu?
E até uma coisa que eu acho super válido, Vanderlei, quando existe, obviamente, a possibilidade, é fazer uma visita a uma loja, por Perfeito. exemplo. Eu acho super válido, porque aí o síndico tem a possibilidade de verificar em loco uma loja e ver como é que funciona. Porque assim, se ele já tem experiência de ter uma loja, né, no condomínio dele, ou em alguns condomínios dele, que eu sei que a gente está falando aqui também com síndicos que têm mais de um condomínio, às vezes ele pode estar com uma experiência negativa com uma empresa dessa que talvez não sabia nem o que estava fazendo, mas achou um negócio, poxa, um negócio interessante, deixa eu entrar aqui nesse negócio. Ele pode estar tendo uma experiência ruim e que acaba, às vezes, poxa, ele ficando meio com a ideia um pouco minada, né? Pô, será? Esses mini mercados não funcionam. Mas funciona, e funciona muito bem. A gente sabe que é um benefício, né? É como se a gente pensasse numa empresa, né? O setor de facilities é isso, é trazer benefícios para os colaboradores. O síndico nada mais é não, ele tem N funções, mas uma das funções dele é trazer benefícios para o condomínio, né? Como é que ele faz esse universo condominial estar cada vez melhor atendido? Então, essas são algumas coisas que a pessoa pode fazer, como eu falei, olhar no Reclame Aqui, por exemplo, verificar o histórico dessa empresa, quanto tempo ela tem de mercado, quantas lojas vocês têm, que isso demonstra a experiência que a empresa tem já em fazer isso, né? Depois a gente pode até comentar casos aqui de empresa muito grande que estava aí no segmento e até saiu, mas muito por estratégia, né? Só que é importante o síndico ter essa visão de olhar alguns detalhes nesse tipo de coisa, porque, por exemplo, é muito comum, né, algumas empresas chegarem é uma concorrência, né? O síndico foi lá e abriu a concorrência. Veio aqui 4 empresas. Veio a Honest, veio o X, veio o Y, veio o Z. A Z foi lá e falou, não, eu pago 10% de cashback para o condomínio, eu dou mais R$2.000 para fazer não sei o quê. É muito comum, a gente sabe que é muito comum. Só que mais comum ainda, que infelizmente alguns síndicos não sabem disso ainda, é que passa pouco tempo, passa 4, 5, 6 meses, o negócio estoura. E aí o síndico volta. Olha, vocês participaram de uma licitação aqui, vocês ficaram em segundo lugar, a gente queria ver se vocês não têm interesse novamente de voltar. É muito recorrente acontecer isso. Por quê? A gente sabe que a operação de mini mercado autônomo, Vanderlei, ela é uma operação bastante enxuta. Sim. Ela é bastante enxuta. Então, qualquer coisa que ofenda muito a margem do operador que está ali na ponta, alguém tem que pagar essa conta. E sempre vai estourar. Isso em qualquer mercado que a gente sabe, né? O que vai acontecer? Vai ser passado para o preço do produto. Então, assim, quando o cara vem, não, eu vou dar 10% de cashback, eu vou dar mais isso, vou dar mais aquilo, é uma forma que ele tem de entrar, porque ele quer entrar de qualquer jeito, né? Então ele quer convencer pelo preço, então ele vai entrar de qualquer jeito, só que não se sustenta, porque como eu falei, vai passar 3, 4, 5 meses, o Vanderlei vai estar escutando, por exemplo, do morador 1, 2, 3, mas esse mini mercado é muito caro, que comprar no Pão de Açúcar é mais barato, que não sei o quê, que não abastece bem, porque assim, e aí começa a acontecer, sabe o que, Vanderlei? Poxa, o cara que é empreendedor na ponta, ele diminui as vendas, né? Porque o morador, com razão, vai estar muito caro, o morador começa a diminuir a compra ali. Ele só vai realmente comprar em casos muito necessários. Então, o que acontece? Esse operador, vamos dizer assim, ele começa a ter dificuldade financeira também, porque muitos deles, às vezes, só tem, como eu falei antes, às vezes ele só tem 1, 2 lojas, e ele acha que é simples operar um negócio desse, então ele vai começar a ter dificuldade financeira, e aí a dificuldade financeira vai gerar o quê? Um abastecimento deficitário. Esse abastecimento deficitário vai gerar reclamação de morador. Então é um círculo
que não é virtuoso, né? É um círculo negativo que começa a acontecer ali, até o momento em que o síndico não vê outra alternativa de, cara, eu preciso te tirar daqui porque está insustentável a tua relação com moradores e tudo mais, porque ninguém mais te quer aqui dentro. E aí acontece isso que eu estou te falando, de o pessoal voltar atrás, chamar, por exemplo, a nossa empresa, que a gente tem muitos casos disso que acontece, com recorrência isso, para atender. Muito por quê? Porque, assim, eu acho que esse nosso mercado, e aí eu falo condominial, a gente tem que entender que, poxa, um mini mercado aqui, ele pode ter o cashback. Eu acho justo ter o cashback ali. Só que ele tem que ser um cashback razoável dentro da realidade. Até porque, só de ter o mini mercado, o condomínio já está ganhando, né? Está ganhando em uma benfeitoria, né? Um benefício para os condôminos. A gente sabe que saiu até matéria recente que valoriza o imóvel, né? Então já está ganhando, né? O condomínio já está ganhando com isso. Não é o mini mercado, o síndico não deveria pensar que o mini mercado como, poxa, tem que ganhar dinheiro daqui, porque até porque, mais uma vez, as margens são baixas e não vai mudar o jogo para o condomínio aquilo ali, entendeu? Então, ter um pouco dessa consciência faz com que o síndico decida por empresas que vão realmente atender bem, que vão ter longevidade, que o síndico não vai ficar se incomodando, que, esse cara não abastece. Isso que é o problema para o síndico no fim do dia. Ele quer trazer uma solução para resolver a vida dele e dos moradores, não trazer mais um problema, né? Dos tantos que se tem, às vezes, no condomínio. Então, esse é um pouco das coisas que o síndico tem que olhar aí na hora de tomar uma decisão de escolher uma empresa para atuar para fazer esse serviço para o condomínio.